Amados irmãos e irmãs, este domingo que nós estamos vivendo hoje é chamado pela Igreja como o Domingo do Bom Pastor. E essa imagem do pastor é uma imagem muito simbólica e tem um significado muito profundo na nossa fé. E eu já tinha, claro, estudado, quando estudei Sagrada Escritura, a respeito dessa imagem do bom pastor. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês que eu só fui compreender de fato quão perfeita é essa comparação de Jesus entre ele sendo o pastor e nós, as suas ovelhas, quando eu estava vendo um documentário. Acho que eu já falei isso para vocês, né? Eu amo ver esses programas de vida selvagem, natureza. Eu gosto muito de ver isso. Falo que eu gosto de ver porque eu gostava de ligar aquele dormir na frente da televisão, né? Não via nada. Mas eu sempre gostei de estar na frente da televisão. E certa vez, eu estava vendo um desses programas que falava exatamente dos rebanhos de ovelhas que vivem no deserto. E ele descrevia muito bem como são as ovelhas e qual é o trabalho do pastor. E eu não sabia de muita coisa que eu fui descobrir naquele programa. A primeira delas, falar sobre as ovelhas, é que a ovelha enxerga muito pouco. A ovelha é um animal extremamente míope. Ela enxerga como coisas mais ou menos isso aqui, só, a distância dos seus olhos. E é exatamente por isso que é muito perigoso uma ovelha ficar andando sozinha. Sobretudo essas ovelhas que estão no deserto, que são criadas fora de fazendas que tem cerca, né? Então é muito perigoso, porque elas podem ir caminhando, por exemplo, numa montanha, e elas podem despencar sem nem perceber o que estão fazendo. Mas, à medida em que a ovelha enxerga muito pouco, a audição da ovelha é privilegiada. Por isso Jesus Cristo fala: as minhas ovelhas escutam a minha voz e conhecem a minha voz. A ovelha aprende desde muito novinha a reconhecer a voz do pastor. Por isso ela começa a seguir aquela voz. Ela pode não ver o pastor, ela pode não conhecer o rosto do pastor, mas em meio a muitas vozes, ela aprendeu a reconhecer a voz do pastor dela e ela segue aquela voz. E é por isso que Jesus Cristo fala: as minhas ovelhas conhecem a minha voz e eu conheço cada uma delas. E aí vem a parte mais interessante, que deu um clique na minha cabeça. Quando eu estava vendo aquele documentário, porque não é que ele contradiz o que está na palavra de Deus, só que ele dá um detalhe que na palavra de Deus a gente não vê. Ele estava dizendo exatamente das ovelhas que se perdem, das ovelhas que, deixando de ouvir a voz do pastor, se afastam do rebanho. E o que acontece? O que faz o pastor quando acontece algo assim? Alguém se arriscaria a dizer? Ninguém, gente. Vocês estão com medo de quê, gente? Quando uma ovelha se perde, o pastor deixa aquelas que estão seguras e vai buscar a ovelha que está perdida. Até aí tudo bem, está tudo certo, todo mundo sabe. Mas aqui está algo que para nós talvez seja novidade. Qual é a primeira coisa que o pastor faz quando ele encontra aquela ovelha? É lógico que ele se alegra, né? Mas e depois, o que ele faz? Alguém sabe? Que todo mundo, alguém acertou aí. Todo mundo fala, ele bota, não, primeiro ele quebra a perna dela. Aí adoro essas caras que as pessoas fazem. Foi a mesma cara que eu fiz na frente da televisão. A primeira coisa que ele faz é quebrar a perna da ovelha. E aí a gente pensa, mas ele está doido? Aí sim, depois de quebrar a perna dela, ele coloca a ovelha no ombro. E ele vai cuidar dela. Ele coloca no ombro e ele vai caminhar. Por que isso? Porque ao colocar no ombro, o ouvido dela fica aqui do lado da boca dele. E à medida em que ele vai tratando a ferida, à medida em que ele vai curando aquela ovelha, ela vai se acostumando de novo com a voz dele, para ela não esquecer mais. A dor nesse momento é pedagógica. O quebrar a perna é, na verdade, dar àquela ovelha a chance de viver, porque a dor de uma perna quebrada é muito menor do que uma vida perdida, porque há muitos lobos em volta. O pastor que quebra a perna não tira a vida. Os lobos que são incapazes de nos quebrar arrancam a nossa vida.
E o que está acontecendo muito é isso, gente. O que nós estamos vendo muito é isso. São pessoas que, sorrindo, conduzem outras à perdição. Esse é o grande ponto que hoje precisa ser tocado e entendido por cada um de nós. E, aliás, esse Domingo do Bom Pastor foi muito providencial para a vida da igreja neste ano. Faz pouquíssimos dias que nós recebemos o pastor, né, da igreja, o novo Papa. E é tão interessante, eu estava vendo tantos comentários, sobretudo de brasileiros. O Papa tinha que ser assim, o Papa tinha que ser assado, eu queria. Desde quando a ovelha tem que querer? A ovelha tem que seguir a voz. O pastor tem que ter a voz de Cristo, não tem que ter a voz das ovelhas. O pastor tem que ter o cheiro das ovelhas, mas a voz tem que ser de Cristo. O pastor tem que estar no meio do povo, mas o que ele fala tem que ser um ensinamento de Jesus. O pastor pode ter a garganta, mas quem fala é Cristo. A gente não pode se esquecer disso. Qualquer pessoa que chegue pregando o evangelho de vida fácil, qualquer pessoa que chegue pregando o evangelho que aceita tudo, que faz tudo o que nós queremos, um Deus que, me desculpem a palavra, mas que parece um idiota, né? Que ele aceita tudo que todo mundo quer, um Deus que está não a serviço do seu povo, mas que está submetido às vontades do seu povo. Desconfie. Essa não é a voz do pastor. Essa não é a voz de Deus. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho. Gente, não dá para a gente disfarçar, modificar ou encontrar atalhos. Ele é o caminho. Não tem como chegar lá se não for por Ele. Aliás, ontem o Papa falou isso. Não há como chegar lá se não for por Ele. Ontem eu ainda brincava na missa em espanhol. A verdade que nós professamos é uma pessoa, não é uma mensagem que a gente pode retocar, que a gente pode tirar um pedacinho, colocar um outro. Não. A verdade é Jesus. Ele é uma pessoa. Eu não posso mudar a verdade. E aí era onde eu estava dizendo, a gente pode descrever uma pessoa, mas jamais mudar quem ela é. Se chega alguém e pergunta para vocês: olha, o Padre Ramiro trabalha aqui nessa paróquia, ele celebra com vocês, o que vocês vão dizer? Gente, mas até isso vocês estão com medo de errar, gente. Tá bem, né? E aí essa mesma pessoa pergunta para vocês: Padre Ramiro é um padre alto, cabeludo e louro? O que vocês vão dizer? Não, por quê? Porque vocês me conhecem. Que vocês sabem que eu não sou assim. Você poderia até dizer para enganar a pessoa: não, é ele sim, é esse daí. Mas no momento que a pessoa me conhecesse, ela ia perceber que você mentiu. Jesus Cristo como verdade é exatamente isso. E o que está acontecendo hoje, meus irmãos, é que tem muita gente nos enganando a respeito de Jesus. Tem muita gente descrevendo um Jesus Cristo que não existe, que é totalmente contrário e diferente do Cristo que o Evangelho nos mostra. E aí é onde nós corremos o grande perigo de, quando nós cedemos à tentação de sermos pastores segundo a vontade do mundo, a gente corre o risco de desfigurar Jesus, mas no momento em que as pessoas conhecerem Jesus, elas saberão que nós mentimos. A igreja não pode mudar quem Cristo é. A igreja não é dona da verdade, ela não inventou a verdade, a igreja é serva da verdade, meus irmãos. A igreja sempre será serva do pastor. Ela é a voz do pastor no mundo. Então, da igreja nós não temos que esperar o que nós gostamos, nós precisamos esperar sempre a verdade. Sempre. Ainda que doa em nós. Ainda que nós precisemos quebrar as nossas patas para reaprender a verdade, para reconhecer a voz dele. A voz de Cristo não vai mudar nem por mim nem por você. Acorda para a vida. Lá no Brasil a gente fala: acorda, Alice, né? Porque tem gente que quer ver no País das Maravilhas, mas a verdade é bem diferente dessa. Então acorda, Alice. Está na hora de botar o pé no chão. Está na hora de entender que ninguém chega ao céu se não passar pelo caminho de santidade aqui. Ninguém alcança o que deseja sem abrir mão de algumas coisas. Vai chegar o momento em que o pastor vai dizer para nós, ovelhas: vocês precisam fazer uma escolha. Não dá para seguir o meu caminho seguindo ou querendo pegar atalhos, não dá.
E olha que exemplo lindo que São Paulo deu para nós hoje, na primeira leitura que nós ouvimos. Ele pregou e muitos judeus não queriam aceitar, queriam que ele mudasse a pregação dele. Ele falou, eu não vou mudar nada. Se vocês não quiserem, bati a poeira no meu pé, vocês fiquem com a poeira. Eu vou pregar para quem quer se converter. A gente tem essa ilusão, né? Mas as pessoas vão embora da igreja. Gente, eu sinto muito. Quem vai perder a salvação? Mas a igreja não pode mudar por causa dessas pessoas. São João Paulo II uma vez falou, ainda que nós voltemos a ser 12, se uma pessoa quiser conhecer a verdade, nós temos que estar aqui com a verdade para oferecer. Isso é voz de pastor. Isso é palavra de alguém que entendeu a missão de ser pastor. E nós não podemos nos esquecer disso. Cada vez que nós rezarmos a Deus pedindo pastores, e hoje é o dia em que a igreja reza pedindo cada vez mais sacerdotes, hoje é o dia de oração pelas vocações. Lembremos-nos de rezar, pedindo vocações, mas principalmente pedindo santas vocações. Eu dizia isso na missa, às 7h30 em inglês. Peçamos a Deus cada vez mais padres que não estejam preocupados com o conforto e com a segurança de uma instituição que está estabelecida há 2000 anos na Terra. Que o olhar de cada sacerdote, e o meu olhar, eu peço que vocês rezem por mim, que o meu olhar como padre nunca pare nas paredes da igreja. Que o olhar de nenhum sacerdote, de nenhum jovem que responde um sim a Cristo, fique fechado nas paredes da igreja. Mas que consiga enxergar o mundo que está lá fora. Mas além disso, que no nosso coração nunca falte o desejo de que todos que estão lá fora cheguem até o céu. Eu tive um exemplo tão bonito disso com o meu bispo emérito lá do Brasil. Está bem idoso, já é muito debilitado. Eu fui coroinha dele, ele foi meu pároco, depois ele foi sagrado bispo, e eu fui como seminarista. Até antes de vir para cá, eu trabalhava como cerimoniário na minha diocese. Então, muitas vezes eu acompanhava o meu bispo para organizar as liturgias, né, que ele celebrava. E eu me lembro uma vez, nós estávamos passando por uma cidade, viajando para uma outra, e nós paramos num sinal de trânsito. E na hora que nós paramos, o povo começou a atravessar, né? E eu me lembro que ele olhou para aquelas pessoas, ele segurou na cruz peitoral que ele carregava e ele falou, meu Deus, será que todos eles já te conhecem? Será que essas pessoas já estão caminhando para o céu? Gente, aquilo para mim foi algo que caiu no meu coração de uma maneira tão profunda, que naquele momento eu entendi que não adianta, às vezes, a gente querer alcançar diplomas na igreja, a gente querer alcançar e fazer cursos, encontros, se a gente não caminha para o céu. Nada disso tem valor. Nada disso tem valor se tudo parar aqui. Não tem valor eu receber um sacramento se ele vai terminar apenas como um certificado na minha gaveta. Não tem valor eu caminhar na igreja, mas não conseguir chegar até o céu. Essa solenidade de hoje fala para nós sobre conversão, sobre verdade, sobre santidade, sobre estarmos firmes na rocha que é Cristo. Quando ele fala, eu sou o bom pastor, ele não está dizendo que ele não vai quebrar as nossas pernas. O que ele está querendo dizer é que mesmo com as nossas pernas quebradas, enquanto nós estivermos com ele, nós estamos em segurança. Isso é ser bom. Quantas vezes vocês, pais, hoje em dia acho que nem pode dar palmadinha no filho mais, né? Mas quantas vezes, né? Para corrigir um filho você tem que falar não, você tem que fazer cara feia. Mas é porque você ama. Ser pai, ser mãe também é ser pastor. E a gente precisa entender isso. Há momentos em que é preciso podar para que a árvore continue a crescer. Há momentos em que a gente vai precisar cortar para que ganhe a forma certa, para não crescer de maneira desordenada. A gente precisa entender, na vida nós sempre vamos precisar de balizas. Sempre. É tão interessante. Aqui a prova de direção é um pouco diferente do Brasil, né? Eu lembro lá no Brasil o terror era baliza. Pelo menos quando eu fiz. Vocês que estão rindo também sentiram isso, né? Uma desgraça, gente, aquilo.
A primeira vez que eu perdi na primeira vez, tá? A primeira vez que eu fiz não tinha tempo. Você podia levar quanto tempo fosse para fazer a baliza. A segunda vez que eu fiz ainda tinha tempo, foi pior ainda. Eu suave, igual um cavalo. Um calor de 40 graus lá no estado do Rio de Janeiro, e eu fazendo prova de baliza, prova de direção. Jesus misericórdia, o que foi aquilo? Mas, gente, a nossa vida sem balizas fica sem referência. E a gente não pode sair batendo em todo mundo. A gente não pode sair quebrando tudo para a gente fazer o que a gente quer. Nós precisamos de balizas na vida sempre. Nós precisamos dos nossos espaços delimitados. E nós, que cremos em Jesus Cristo, temos que saber de maneira muito clara: quem delimita o espaço da minha vida é Cristo, não sou eu. Quem coloca as balizas da minha existência é o amor de um Deus que me quer no céu. É o amor de um Deus que quer me conduzir para o lugar seguro. Que me ama e por isso fala não para mim. Que me ama, por isso às vezes quebra minha perna, mas me coloca no ombro e me leva, para que eu nunca mais esqueça a voz dele. Nós não podemos nos esquecer da voz de Cristo, para que um dia a gente esteja nessa multidão que João viu. E na segunda leitura ele falou para nós, era uma multidão que ele não podia contar, que tinham as suas vestes alvejadas, brancas, e que foram alvejadas no sangue do Cordeiro. Essas pessoas que vieram da grande tribulação, e aqui eu termino essa homilia nossa, lembrando da minha infância. Vocês vão me ouvir muita história da minha vida, né, gente? Já estão ouvindo. Eu me lembro que, quando eu fui morar com a minha avó, a casa da minha avó era assim: no fundo tinha o rio e na frente tinha um morro. Tinha a rua, né, e as casas. E eu me lembro que eu era o menorzinho de todos. E porque faço aniversário em setembro, eu tive que esperar um ano para entrar para a alfabetização. Só podia começar com 6 anos. E eu ia fazer 6 anos em setembro, então não me deixaram entrar para ser alfabetizado. E eu lembro que eu tinha que ficar em casa. Todo mundo ia para a escola e eu ficava em casa. E o quintal da minha avó era muito grande. Eu tenho ódio daquele quintal até hoje, que eu tinha que varrer o quintal. E aí no fundo tinha o rio. E do fundo do quintal, tinha 3 coqueiros assim, eu ficava vendo o rio. E na curva do rio, tinham várias lajes de pedra, onde algumas senhoras lavavam roupa para fora, né? Coisas do nosso tempo, lá atrás. E aquelas senhoras lavavam roupa, eu lembro que elas iam passando com trouxa de roupa na cabeça, e uma coisa chamou minha atenção. Eu vi que aquelas mulheres, algumas roupas, elas iam enrolando assim, ó, e pá, na pedra. Enrolava e pá. E eu fiquei intrigado com aquilo. Eu falei, vó, por que elas estão batendo com a pedra? A minha avó me explicou. Tá vendo que elas só fazem isso com a roupa branca? Porque a roupa branca é assim, quanto mais você bate, mais clara ela fica. Mais branca ela fica. E depois botava para quarar. Ninguém faz isso mais hoje em dia. Aqui então, deve nem nunca saber o que é isso. Então dava na roupa, pancada, e quanto mais pancada, mais branca ia ficando. E aí, quando eu li esse texto, eu me lembrei disso. Quando então João ouve a resposta daquele ancião que diz: são aqueles que alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Gente, cada tribulação da nossa vida está alvejando nossa alma. Cada dor que a gente passa é Deus clareando a nossa alma para o céu. Cada sofrimento, cada renúncia, cada dificuldade, cada lágrima, cada aperto no coração, saiba, se nós passamos com Deus, a nossa alma está sendo alvejada. Ele está clareando nossa alma. A cada pancada é um pouco mais de branco que a sua alma fica. E só vai entrar lá aqueles que passarem pela grande tribulação. Aqueles que forem fiéis e tiverem as suas almas alvejadas no sangue do Cordeiro, que na cruz alcançou para nós a salvação e que, como bom pastor, ainda que quebre nossas pernas, nunca deixe de cuidar de nós. Que assim seja. Amém.